Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu recebi aqui um e-mail de um amigo me trazendo algumas questões que ele gostaria de ver desenvolvidas aqui no canal a respeito do tema do perennialismo ou escola perennialista. Há muito tempo que amigos pedem para fazer um vídeo, talvez da série Fenômeno Religioso ou não, para tratar deste tema. Eu acho bastante interessante e essas questões trazidas por esse amigo me suscitam a possibilidade de desenvolver o tema, talvez de uma maneira até mais interessante, né, que conecta com outros assuntos que eu acho também bacanas. Eu vou ler aqui as questões trazidas por esse amigo e depois desenvolvê-las, ok? Ele escreve para mim e diz: Caro Marcelo, recentemente eu estava assistindo um debate onde o perennialismo e o modernismo foram mencionados. Ok. Era um debate, na verdade, ele me mandou aqui o link, né? Entre perennialismo e libertarianismo. Mas ele destaca aqui isso que ele caracterizou como modernismo. Aí ele diz: eu os achei, os argumentos ali colocados, um tanto quanto parecidos com o seu modo de pensar e gostaria de fazer algumas perguntas. Como são muitas, vou enumerá-las abaixo. Se o senhor preferir responder em um vídeo, devido ao tamanho das respostas, não tem problema. Só peço que o senhor não revele meu nome, por favor. Aqui vão as perguntas. Essa é um pedido recorrente dos amigos que me pedem para que não se revele o nome e tudo mais. Eu sempre respeito isso, não quero prejudicar ninguém, mas não entendo muito bem por qual razão as pessoas têm essa necessidade de se ocultar e, enfim, de não se verem, né, identificadas com algum tipo de curiosidade ou questão em relação a isso. Acredito eu que por atrelamento aos seus vínculos religiosos e grupos, né, e a pessoa às vezes tenta não demonstrar exatamente para onde a sua mente está indo. Né? Acho que isso deve ser superado pelas pessoas, mas respeito integralmente. Então, os amigos que queiram trazer questões e não queiram um nome revelado, eu nunca revelo o nome de ninguém, é muito raramente eu digo alguma coisa assim, a não ser que seja uma resposta assim, de uma questão meio pública, né? Mas, de modo geral, é sempre assim, um amigo, uma amiga e tá bom. Bom, até porque as ideias são que são importantes aqui. Então vamos lá às questões trazidas por esse amigo. Primeira delas. O perennialismo e o modernismo têm relação com a forma que você enxerga a espiritualidade e a realidade? Se sim, quais? Bom, primeiramente o tema, né, perennialismo, ele tem assim muitas conotações, né? Muitas pessoas de diferentes vias de pensamento estão relacionadas com esse termo perennialismo. De modo geral, aqui no ambiente da internet, sobretudo das gerações mais recentes, né, dos anos 2000, 2010 para cá, muito conectada à ideia do perennialismo está com as ideias de René Guénon, fundamentalmente por causa da influência do pensador, né, digamos assim, ativista político, polemista, sei lá o que esse cara é, Olavo de Carvalho, que acabou sendo uma pessoa que, por vias das mais distintas, acabou por divulgar os pensamentos do René Guénon e do Fritz John Schwab, dois indivíduos muito identificados com essa escola dita perennialista. Então, assim, você pensa, né, em Martin Lins, no professor Seyed Hossein Nas, no Titus Burckhardt, esses caras estão relacionados a uma coisa que as pessoas pensam assim: perennialismo é isso, né? René Guénon, suas conclusões e às vezes, ainda mais malfadadamente, as conclusões que os leitores do René Guénon tiraram dos seus escritos. Essa é uma interpretação do que é o perennialismo. A outra é também voltada para uma corrente de pensadores, de escritores, de ideólogos do século, do início, metade do século XX, que é a turma do Aldous Huxley, do Gerard Hart, do Christopher Isherwood, do Joseph Campbell, do Heinrich Zimmer, do Houston Smith, que é o pessoal muito relacionado com o Neo-Vedanta, da escola de Ramakrishna Vivekananda, que nos Estados Unidos foram muito influenciados por esse pensamento e desenvolveram ideias que são caracterizadas como perennialismo. Até porque, não é, o Aldous Huxley acabou escrevendo um livro chamado Filosofia Perene.
Então ele acabou assim ficando muito caracterizado e às vezes as pessoas pensam que é uma coisa só. O René Guénon, o Aldous Huxley, e aí junta isso com o Júlio Zévola, enfim, uma série de coisas que tem a caracterização perennialismo, mas que na verdade são coisas um pouco distintas. Então tem uma turma que é influenciada pelo Neo-Vedanta, o Vedanta de Ramakrishna Vivekananda, concretamente o Vedanta da filosofia desenvolvida por Swami Vivekananda com base naquilo que ele colheu da luz de Sri Ramakrishna, que é uma coisa totalmente diferente do trabalho do René Guénon, do Chuon e desses outros sujeitos. Não é? Então são coisas separadas aqui. Elas têm pontos em comum entre elas e evidentemente que as ideias desse pessoal têm pontos em comum com as minhas perspectivas. Sobretudo o pessoal da escola influenciada pelo Neo-Vedanta. Contudo, eu, Marcelo, particularmente, sou alguém que tenho como afinidade fundamental a perspectiva do Vedanta de acordo com o ensinamento da escola de Ramakrishna Vivekananda. Essa é o meu parâmetro de orientação para as coisas nesse campo. Aí ele pergunta aqui: o perennialismo e o modernismo têm relação com a forma que você enxerga a espiritualidade e a realidade, se sim, quais? Então vamos começar com o perennialismo. Não sei exatamente de qual grupo ele está falando. Acredito que seja o pessoal do René Guénon. Tem a ver alguma coisa com o que eu penso? Alguma coisa tem. Por quê? O Vedanta influenciou muito o pensamento do René Guénon e desse pessoal todo. Não é? Que se revestiu de formatos, né? Sobretudo o sufismo e às vezes outros elementos, para traduzir aquilo que eles compreenderam do Vedanta. E aí, assim, Vedanta, que Vedanta? Existem pelo menos 5 escolas do Vedanta, né? Foi o quê? Foi o Advaita, foi o Vishista Advaita, foi o Dvaita, foi o Ashintya Veda Veda, foi o quê? Foi Vallabha, foi Nirvaka, foi... Quem? O que é que caracteriza esse pessoal? Então, o René Guénon, lá nos anos 20, teve contato com a perspectiva do Vedanta, e nisso, inclusive, tentou transformar isso numa tese acadêmica que foi recusada por inconsistências, por problemas técnicos da sua tese, e isso o revoltou, o deixou muito chateado e o fez se afastar do caminho acadêmico. E aí ele encontrou um caminho muito interpretativo pessoal para desenvolver uma via mística de leitura das tradições de acordo com a sua ideia do que era o Vedanta. E aí o René Guénon desenvolveu aquilo que é a construção de uma linha, né? de uma percepção das coisas que era influenciada pela sua concepção do Vedanta. Então, assim, lá pelos anos assim de 2000 não, 1997, 98, 99, eu li bastante os livros do René Guénon sobre o Vedanta, sobre o hinduísmo, as suas perspectivas. E eram livros muito interessantes, muito legais. Mas, com o passar dos anos, tendo acesso a outros livros, a mais literatura, sobretudo com a chegada da internet, naquele ano estava começando para mim, eu pude ter acesso e depois a livros, né, físicos de autores sobre o Vedanta, vindos da tradição do próprio Vedanta, das escolas do Vedanta, que me fizeram ver que a perspectiva do René Guénon era uma perspectiva, em muitos aspectos, equivocada, simplificadora, reducionista, confusa. Ou seja, ele não entendeu muito bem o Vedanta e, a partir daí, as suas construções da ideia que as pessoas caracterizam como a escola perennialista de René Guénon ou tradicionalista tem a marca desses seus equívocos, que foram os equívocos, inclusive, academicamente considerados para ele tomar bomba na tese dele. Ok? E os outros acompanham, os outros autores dessa escola acompanham alguns dos equívocos, alguns menos. Por exemplo, o professor Syed Hussein Nas, ele é um pouco mais erudito do que o René Guénon, é um professor mesmo, é alguém que mergulhou de fato mais, né, nos textos, nas tradições, de um modo menos misticoide, menos assim, né?
personalista, inventou menos coisas e por isso aplica mais essas perspectivas muito influenciadas pela perspectiva vedântica no seu trabalho, que tem uma cor, uma tonalidade, um sotaque muçulmano. Né? O Titus Burckhardt, muito relacionado à questão do simbolismo, não é? Então, né, é um pouco menos invencionista, né, do que o René Guénon, do que o Chuon, do que o Martin Lins. Então, esses tem diferenças aqui. Existem trabalhos melhores e trabalhos não tão bons nesse grupo, com o qual eu não me identifico. Por quê? Quem viu aqui a série no canal A Pataquada do Tradicionalismo pode entender bem do que eu estou falando, e também o vídeo que eu fiz sobre a quarta teoria política. As ideias do grupo do René Guénon são de que a modernidade que ele concilia muito toscamente com a tal era de Kali Yuga, era do ferro, a era das desavenças, da perspectiva védica, da perspectiva purânica, da perspectiva do cosmologia hindu sobre, enfim, o desenvolvimento do universo, as épocas e tudo mais. Ele então entende que a modernidade é um problema para a humanidade porque impôs ao homem o materialismo, impôs ao homem o racionalismo e tenta destronar a consciência do eu, a consciência do eterno no homem através de uma perspectiva uniformizadora e racionalista secular. E ele vê que uns impactos disso se dá na renovação das tradições religiosas. E aí, por isso, ele entende que uma maneira do homem não sucumbir na era moderna, no modernismo, é o homem se atrelar às verdadeiras tradições, que são algumas tradições religiosas, que ele caracteriza assim, muito arbitrariamente como verdadeiras e genuínas formas de você pegar a filosofia eterna, perene, nelas. Ou seja, ele diz assim, né? O catolicismo romano, né? O cristianismo ortodoxo grego, sei lá, o islamismo sunita, isso aqui representam formas do homem se conectar a essas tradições e nisso vencer as degenerações da modernidade. Então é necessário que o homem tenha uma conexão com uma tradição, ao mesmo tempo percebendo que todas essas tradições autênticas representam chaves para uma mesma coisa, a tal filosofia perene. E aí ele concilia isso com questões de costume, com questões relacionadas à ordem do mundo, que faz com que ele seja um saudosista. Essa escola é uma escola saudosista do passado, de uma época de ouro, né? Acredita nessa coisa de decadência, enfim. Esses conceitos eu não concordo de jeito nenhum, porque eu sei, percebo, compreendo, concluo que todas as tradições religiosas são derivações de tradições, são construções em constante modificação e mudança, e que elas sim são tradições úteis, porém não elas em específico. Todas as tradições que vão sobrevivendo ao longo do tempo têm sua utilidade, porque elas acompanham as necessidades das mentalidades. Mas que o problema do mundo não é o modernismo, não é a era moderna. O mundo é o mundo. Transcende-se o mundo em qualquer das eras se você consegue discernir entre o real e o real. Então, assim, eu vejo na escola do perennialismo do René Guénon, do Chuon, essa turminha aí, com boas ideias, mesclada com muita confusão e um pouquinho de maluquice. Okay? Então, assim, me identifico pouco. Tenho vários livros, deles todos. Lidos ao longo do tempo e interessantes, sem dúvida nenhuma, mas com muitas precariedades. Então, prefiro outras literaturas. No que diz respeito ao pessoal do Aldous Huxley, do Christopher Ishmael, do Joseph Campbell, do Houston Smith, esse pessoal foi muito influenciado pelo Vedanta, mas até mesmo pela orientação que recebiam dos seus professores, dos seus gurus, faziam isso de modo meio diluído, a não se identificar assim, muito claramente como vedantistas, e acabaram, então, de certa maneira, também pegando um pouquinho da ideia do problema da modernidade, você vê isso no Aldous Huxley, né, na filosofia perene, em certo momento, e outros depois acabaram mesclando outras coisas, e aqueles que
enveredaram pelo caminho do estudo comparado de religiões e tudo mais, como o Houston Smith e o Heinrich Zimmer. Então, assim, se tornaram mais acadêmicos com toques de Vedanta. Eu gosto dos escritos dele, mas eles não são meus professores espirituais, não são meus guias. Na verdade, eu me espelho mais nos próprios professores deles, os swamis da Ordem Ramakrishna. Então, assim, existem coisas que eu concordo, por exemplo, entender que as várias tradições têm muitos pontos em comum, que elas fazem você chegar ao mesmo lugar. Se você for sincero, aí entra Sri Ramakrishna, né? Sri Ramakrishna dizia: todas as religiões são válidas se você é sincero, mergulhe numa tradição, se aprofunde nela, você chega lá, não é? Mas eu não faço como eles de distribuir, não, essa aqui e essa aqui. Não, todas as tradições são válidas se você é sincero, genuíno, bondoso e mergulha com profundidade, sem perder a sua humanidade. Isso nesta época e em todas as épocas. Não existe nada de errado com esta época. Todas as épocas são modernas quando você vive nela. Então é isso que eu discordo fundamentalmente da perspectiva desse perennialismo aí do René Guénon e seus companheiros, ok? Eu não acho que existe problema nenhum na época moderna. Todas as épocas são modernas para quem está vivendo nela. Aí ela pergunta, essa pessoa, né? Esse amigo, na verdade. Como você vê o exoterismo? Você rejeita a razão como ele? Não entendi muito bem a questão. Como você vê o exoterismo, se está falando exoterismo com X assim, são as exterioridades das religiões. As exterioridades das religiões são necessidades acidentais. Nós somos envoltos em uma dualidade, então nos relacionamos com as coisas através de símbolos, de signos, de norteamentos, e a expressão exotérica, exterior da religião, tem como fundamento nos ajudar a submeter os nossos sentidos, a centrar a nossa mente, mas elas precisam ser sempre relativizadas, né? E que precisam ser meios e não um fim. Então, se entendi bem, a razão não rejeita necessariamente os exoterismos, as exterioridades da religião, mas sim as regula, para que encontremos, através do exotérico, do exterior, o esotérico, o profundo. Okay? Os exoterismos das religiões, eles são distintivos e são parecidos. Se você observar os ritos das religiões, você vai ver como eles são distintivos de cada tradição e, ao mesmo tempo, tem muitas conexões. Muitas conexões. Ao mesmo tempo, é assim também com o seu esoterismo, a experiência mística, que é muito próxima de todos os místicos de todas as religiões, com os seus sinais de diferenciação. Né? Terceira questão. Tem algo que você discorda do perennialismo e do modernismo? Se sim, quais? Então, se está falando aqui do perennialismo do René Guénon e o seu pessoalzinho, eu discordo da bobagem, da questão da modernidade, da questão de escolher certas escolas e achar que elas são eternas. Não, nada disso. As tradições são construídas ao longo do tempo. Uma pega uma coisa da outra. Então eu discordo disso. Era moderna, essas bobagens, né? Contra o mundo moderno. Essas coisas são muito erradas. São fruto, inclusive, das más concepções do René Guénon a respeito do Vedanta. Nisso eu discordo. Eu concordo com aquilo, né? Os pontos a respeito de observar que as tradições têm um ponto em comum entre elas, muitos pontos em comum. Né? Modernismo aqui, eu não sei se ele está falando de modernismo ou se ele está falando do libertarianismo, que seria uma coisa meio diferente, meio assim, antítese, né? Do tradicionalismo, do perennialismo, porque está dizendo uma renegação das instituições, uma renegação das autoridades, das hierarquias. Eu não considero que seja válido você renegar tradições e a ideia de ordens e hierarquias, né? Por exemplo, libertarianismo, anarquismo, vamos falar de um mundo sem propriedade privada, sem governos. Quem estabelece esse mundo é o quê? É um governo. Quem estabelece que não tem propriedade privada é alguém que tem um poder de estabelecer. Então temos ordem, temos hierarquia. Se você tem um grupo de 5 pessoas, amigos, eles vão fazer uma viagem, um deles se torna líder ali. Então, hierarquizações, ordem, regras fazem parte do jogo desse universo dual. Não é? Agora, evidentemente que temos que ter flexibilizações em relação a isso e não absolutizar certas estruturas.
Nisso eu concordo um pouquinho com o libertarianismo, mas um pouquinho só, e discordo de muitas coisas, mas acho um tema aqui um pouco separado, que não dá para desenvolver ao mesmo tempo. É, Existe uma invasão dessas ideologias na Igreja Católica devido ao Concílio Vaticano II? Se sim, qual a sua opinião acerca dessa invasão? Veja bem, a escola do perennialismo do René Guénon certamente vai criticar muito o Concílio Vaticano II. Por quê? Porque ele é modernista. Porque ele deforma a expressão tradicional do catolicismo. Ao mesmo tempo que as reformas na Igreja Católica, segundo o Vaticano II, permitiram um olhar sobre as religiões que é mais parecida com o do René Guénon. Ou seja, de identificar os valores das tradições e tudo mais. Então, assim, a Igreja Católica tem muito de modernismo ou de perennialismo? Não. A Igreja Católica busca sobreviver aos tempos, se adaptar a eles e ser relevante em qualquer das épocas. Ela fez isso desde o século XI para cá, quando ela surgiu, tentando se adaptar. Aí o amigo católico que está vendo esse vídeo, como assim surgiu no século XI? Como Igreja Católica Apostólica Romana do Vaticano, separada das outras séries orientais e centralizadora do cristianismo no Ocidente, isso é um movimento ali do século XI. Então, a identidade católica ela se renovou para continuar sendo importante como ela é. Então, o Concílio de Trento foi uma reforma, o Concílio Vaticano II foi uma reforma, o Concílio Vaticano I foi uma reforma. Para quê? Para que a igreja se tornasse mais forte diante das circunstâncias do tempo. A Igreja Católica Romana se tornou mais aberta e expansiva, mais conectada com as necessidades sociais no Concílio Vaticano II, porque ela percebia que se não fosse assim, ela se tornaria um museu religioso, uma igreja de uma menos relevante, não é? Se tornaria mais próximo, por exemplo, da Igreja Ortodoxa nesse sentido de irrelevância. Então não é isso. Não é que ela tenha perennialismo, ela tenha modernismo. Ela tem características parecidas com os apontamentos perennialistas e com as características modernistas em virtude da sua necessidade de se transformar para continuar sobrevivendo. Sobrevivendo com pujança, ok? Muito bem. Ocorreu o mesmo na Igreja Ortodoxa? Se sim, como e com qual a sua opinião sobre isso? A Igreja Ortodoxa não teve um Concílio Vaticano II. A Igreja Ortodoxa é uma igreja congelada no tempo de Bizâncio e que sofreu aspectos com a constituição dos nacionalismos na Era Moderna, a qual ela desmembrou o seu nexo de sinfonia de poderes com Bizâncio, relacionando cada igrejinha local com o seu manda-chuva local, ou seja, a igreja russa se submetendo ao czar na Rússia, a igreja da Romênia ao rei da Romênia, ao presidente da Romênia, seja lá quem for, da Sérvia, da Iugoslávia, da Bulgária, e aquelas igrejas ortodoxas na parte do mundo onde não existem mais sociedades majoritariamente cristãs, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja da Albânia e outras igrejas ali, buscando sobreviver única e exclusivamente relacionadas a um nexo de conexão helênica, com a igreja grega, ou de uma relação de vassalagem com a igreja russa. Então, assim, a igreja ortodoxa não tem paralelo com a igreja católica nesse sentido, por quê? Porque ela confiou no seu status de secretariado de assuntos religiosos do Estado. É isso que a igreja ortodoxa quer ser. Ela quer ser sempre conectada de modo submisso ao chefe de Estado para ganhar benesses com ele e ter uma garantia sobre um mercado religioso estrito. A Igreja Católica quer ser expansionista e quer ser ela mesma o imperador. Então é diferente. Tem aspectos perennialistas e modernistas na Igreja Ortodoxa? Não. A Igreja Ortodoxa, nesse sentido, por não ter tido um Concílio Vaticano II, ela é mais fechada nos seus conceitos, ela é a única detentora da verdade. A modernidade é um problema, nesse sentido ela é um pouco perennialista, porque ela vê também um problema na modernidade, mas ela idealiza uma era específica, Bizâncio. Esse é o seu objetivo. Está parada lá, congelada lá, é um museu. Né? Tem livros para indicar sobre isso? Eu já fiz aqui alguns vídeos indicando certos livros de autores que eram da escola perennialista e da escola tradicionalista.
E posso citar aqui links desses vídeos, breves vídeos, aqui no primeiro comentário aqui do vídeo, que são de autores dessas linhas, mas que não explicam exatamente esses movimentos, não é? Vão demonstrar o que essas coisas são. Posso colocar uma lista de livros que eu li desses autores e alguns que eu recomendo. Eu, por exemplo, recomendo bastante um livro específico sobre estudo de religião comparada do Houston Smith, que é o meu livro predileto. O Houston Smith, muito influenciado pelo Vedanta, de algumas formas é caracterizado como um perennialista e tal, mas de modo nenhum ele se parece com um René Guénon, ok? Bem diferente. Então é isso. Eu acho que abarca aqui as questões desse amigo. Ele vai me responder depois se gostou do vídeo e se alguma das coisas aqui eu interpretei errado. Não abarquei muito a questão do libertarianismo, porque eu achei que ficou muito fora do escopo. Tá bom? Espero que gostem. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.